Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos de volta novamente ao nosso canal. Eu sou o pastor Josenildo Nunes, resido aqui na cidade de Chapadinha, estado do Maranhão. Estamos presidindo a Igreja Assembleia de Deus Cristo para Todos, Ministério Peniel, aqui em nossa cidade de Chapadinha. Para nós é uma alegria em ter você no nosso canal, participando conosco dos nossos vídeos estes que o Senhor tem colocado no nosso coração para meditarmos na palavra de Deus. Como eu já disse, esses vídeos eles são resumo dos nossos cultos de ensino, uma vez que Deus colocou no nosso coração para estudarmos a carta do apóstolo Paulo, aos Romanos. Isto nós estudamos todas as terças-feiras no nosso culto de ensino. Inclusive, você que é aqui da cidade de Chapadinha, fica aqui e estendemos a você o nosso convite para que você participe conosco. Para nós será uma alegria imensa, ok? Nós vamos agora para o novo conteúdo, dando assim a continuidade desta carta maravilhosa, como disse pastor Antônio Gilberto, que já dorme no Senhor. Ele disse uma expressão relacionada a esta carta maravilhosa, ser esta carta a coluna dorsal das Escrituras Sagradas, pois nesta carta nós temos grandíssimas lições e conhecimento para o crescimento e o bem-estar da saúde espiritual da Igreja do Senhor Jesus. Martinho Lutero é uma das figuras que dá acessão e vida a esta carta maravilhosa quando ele se depara em um contexto maravilhoso. Inclusive está no outro vídeo anterior, está no versículo anterior, versículo 17. Agora nós vamos iniciar o versículo de número 18, pois dá continuidade a esta carta, e dentro das epígrafes ela vai dando ali as divisões, pontos das divisões que norteia essa carta maravilhosa. Vamos então para o versículo de número 18. Número 18, eu tenho várias versões para que a gente possa fazer comparações e assim às vezes complementando uma, quando falta em uma, a outra então vai ali complementando, ok? Então, no versículo 18 diz assim: porque desde os céus é revelada a ira de Deus contra toda perversão e iniquidade dos homens que detêm a verdade como prisioneiro na injustiça. Inclusive, é bom lembrar que do versículo 18 até o versículo de número 22 nós temos uma divisão. Em outras versões, nós temos do versículo 18 até o versículo de número 27 se estende em uma epígrafe que fala sobre a idolatria e a depravação do homem. E aqui nós temos a ira de Deus é revelada desde os céus. Lógico, a partir do versículo 18, do 23 até o versículo de número 27, pois do 28 ao 30 a gente encerra o capítulo 1. Nós temos aí 2 a 3 epígrafes falando de versões para versões. Do versículo 18 ao versículo de número 22, nós temos a ira de Deus. Vamos então. A ira de Deus revelada desde os céus. Porque desde os céus é revelada a ira de Deus contra toda a perversão e iniquidade dos homens, que detêm a verdade prisioneira. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele manifestou, porque Deus mesmo lo manifestou. Versículo 20. Pois os seus atributos invisíveis e o seu eterno poder e a sua própria divindade, inteligentemente feitos evidentes, conhecidos desde a criação do mundo, sendo entendido mediante as coisas que foram criadas. Tais homens são indesculpáveis. Versículo 21.
porque conheceram a Deus e contudo não glorificaram a Deus e nem lhe deram graça. Antes, nas especulações de seus raciocínios se desvaneceram e o seu coração insensato se encheu de trevas. Versículo 22, que encerra o que eu comentei: inculcando-se como sábios, tornaram insensato. Ora, o que nós temos no versículo de número 18? Deus revela-se desde os céus, porque desde o céu é revelada a ira de Deus contra toda a perversão humana. Então o que nós temos, né? O que nós temos a partir deste versículo de número 18, né? A partir do versículo de número 18, nós temos a forma como Deus tem se revelado a sua justiça, né? Aqui fala sobre os atributos de Deus, a maneira como Deus se revela ao homem, a maneira como Deus se comporta relacionado ao pecado, relacionado à iniquidade humana, né? Então, os atributos divinos, a forma como Deus se revela contra a perversão humana, Deus tem se revelado desde a criação, porque desde o céu é revelada a ira de Deus contra toda a perversão. Ou seja, durante todo esse processo, durante o pecado, durante a perversão, durante a maldade, Deus tem se revelado ao homem diante dessa perversão, principalmente contra aqueles, né? Paulo, ele começa a vislumbrar nessa carta, dando as divisões e o ataque com que Paulo vai atacando. Nós temos aqui o apóstolo Paulo revelando que Deus revela a sua ira contra aqueles que se detêm, aqueles que tentam aprisionar a verdade relacionado à injustiça. Versículo 18, ele diz: porquanto o que de Deus se pode conhecer neles, né, ou no homem, a criação, né, o homem, a criação, manifestou, porque Deus lo manifestou. Deus se revela desde a criação, vem se revelando ao homem. Deus tem revelado a sua ira, seus atributos diante do homem e ao homem, pois os seus atributos invisíveis, os atributos de Deus invisíveis, têm sido revelados, né? Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e a sua própria divindade são inteligentemente feitos evidentes, conhecidos desde a criação do homem, sendo assim entendidos mediante todas as coisas que foram criadas. Tais homens são indesculpáveis. Ora, por que Paulo vai e chega a mencionar esse pensamento que aos homens são indesculpáveis? Bem, na verdade, nos próximos versículos que teremos, nós vamos entender que Deus implantou na mente do homem a consciência, pois através dessa consciência, o homem é conhecedor de Deus, o homem é conhecedor dos atributos de Deus, porque Deus não é um Deus que ficou escondido, mas Deus se revelou na humanidade. Deus se revelou ao homem com seus atributos invisíveis. É impossível que o homem se queixe diante de Deus e diga que Deus, que não o conheceu, que não soube nada sobre Deus. Pelo contrário, Deus se deixou ser revelado. Veja só, no versículo 21, nós temos o seguinte: porque conheceram a Deus. Olha como Paulo confirma esta verdade, dizendo que o povo conheceu a Deus. No versículo 21, porque conheceram a Deus, contudo não glorificaram a Deus. Homens, durante a esse tempo da existência humana, Deus sempre se revelou ao homem. Deus sempre com seus atributos invisíveis, reais, Deus foi se revelando ao homem. E veja que Paulo ele diz uma expressão ali: deixou ser conhecido, deixou conhecer, pois conheceram a Deus, contudo não glorificaram como Deus.
nem lhe deram graça, antes as especulações de seus raciocínios e desvaneceram o seu coração insensato e se encheu de trevas. A ideia aqui que Paulo está mencionando é que as pessoas, os homens, a humanidade acabou deixando de glorificar a Deus, entrando por um caminho de raciocínios e ideias, de raciocínios e ideias e especulações de seus pensamentos. Com isso fizeram com que os seus corações enchessem de trevas. Com isto fizeram com que seus corações endurecesse, a incredulidade humana permeasse aí os seus corações, sua mente, e tanto foram que escurecida e enegrecida sua alma. Versículo 22 diz assim, inculcando-se como sábios, tornaram-se insensatos. Então Deus se revela a sua ira aos homens desde os céus. Os homens passam a conhecer esta ira de Deus através dos atributos de Deus, através das atitudes de Deus aos homens. Mesmo assim, os homens não glorificaram a Deus, procuraram seguir um caminho de raciocínios e especulações, ideias humanas, e eles não acataram o comportamento de Deus, mesmo Deus chamando a atenção do homem para si. A partir do versículo 23, nós temos a continuidade da primeira entrega, dos homens aos seus apetites, aos seus desejos, principalmente às imundícias. Perceba que Paulo vislumbra o comportamento de Deus relacionado à forma com que Deus se deixou ser revelado aos homens, e a partir do versículo 23 nós vamos ter a forma com que Deus o entregou a eles.